com a aula de hoje. Bom, só dando continuidade, né, ao que a gente vinha estudando, né, a gente estava trabalhando com os circuitos sequenciais, né? A gente aprendeu um pouco como é que funciona os flip-flops. Uma das coisas, gente, que eu fiquei curioso, vocês assistiram a aula de terça-feira? Porque eu estava olhando lá na plataforma e o vídeo teve poucas visualizações, né? Esse foi um vídeo curto, um vídeo bem simples, no sentido de que a ideia era realmente permitir com que vocês vissem uma implementação, né, a implementação do registrador. Então, a ideia era só para que, efetivamente, vocês pudessem visualizar como é que um registrador funciona no mundo real, de maneira simples, né? Obviamente, a gente teve alguns percalços, mas é importante que vocês tenham noção disso, né? Já que vocês não, nesse período suplementar, né, a gente não está tendo a possibilidade de ir no laboratório e vocês poderem montar as coisas e ver o negócio funcionando, né? Então, tipo, tem coisas que a gente não tem noção de como é resolvido, né, dos problemas que a gente enfrenta, até efetivamente você botar a mão na massa, né? Então, é importante ver esse tipo de coisa, né? Essa mão na massa, essa coisa acontecendo. Então, para quem não viu ainda, é importante dar uma olhada no vídeo da implementação para entender bem, né, como é que o registrador funciona, até para ajudar na possível implementação do projeto de vocês, né? São coisas que às vezes a gente não tem noção até botar a mão na massa e aí ver alguns dos percalços que a gente enfrenta, né? Principalmente se você quer transformar aquilo num produto, se você quer transformar aquilo em algo palpável, né? Em um negócio que você quer lançar no mercado. Bom, mas vamos lá para o conteúdo de hoje. O que é que a gente vai ver hoje, né? Bom, hoje a gente vai ver uma introdução às máquinas de estado finita, né? As FSM. Para vocês terem noção, as máquinas de estado, elas são finitas, porque a quantidade de estados que a gente está trabalhando é uma quantidade finita, por isso que elas são chamadas de máquinas de estado finita, mas mais do que isso, né, as máquinas de estado, elas são as ferramentas mais complexas que a gente pode implementar com lógica digital, né? E quando eu digo mais complexas, ela trabalha tanto com a parte combinacional como com a parte sequencial, né, com os circuitos sequenciais. Os circuitos sequenciais, basicamente, são os circuitos que envolvem os flip-flops, os latches, né, as unidades de memória. Então, na aula de hoje, a gente vai ver uma introdução sobre o projeto de contadores ou geradores de sequência. E aí, assim, eu peço uma especial atenção de vocês nesse conteúdo, porque esse conteúdo vai ser a base para qualquer uma das implementações dos projetos de vocês. Percebam que os projetos de vocês, eles são projetos complexos, eles não são projetos simples. E a grande maioria deles vai depender de uma implementação baseada em contadores, né? Seja, para um exemplo lá, o pessoal do grupo que está trabalhando com o contador de pessoas no ônibus, seja o grupo que está pensando no sistema de controle de iluminação pública, seja o grupo... Bom, todos os grupos vão, de alguma maneira, precisar implementar alguma máquina de estados. E os contadores são a primeira etapa na construção de uma máquina de estado, né? É o circuito, é a máquina de estado mais simples que a gente pode tentar implementar, né? É uma máquina de estado baseada em contadores.
e hoje a gente vai ver, né, como é que é esse processo. Eu digo que tem um mantra, né, tem uma reza que vocês vão precisar lembrar na hora que vocês estiverem fazendo esses projetos de circuitos baseados em máquinas de estado. E quando eu digo isso é porque a gente tem 7 passos que a gente vai precisar lembrar na hora de fazer esse projeto. É como uma receita de bolo. Vocês vão ver que se vocês seguirem esses 7 passos, vocês vão conseguir projetar qualquer máquina de estados, né? Nesse caso aqui, essas máquinas de estado têm como entrada apenas o clock, né? Então, são máquinas de estado que apenas com a passagem do tempo, vocês vão ver a alteração do estado dessa máquina, né? E aí, só relembrando, né, a gente tinha um conceito que a gente não tinha explorado tanto na parte de circuitos combinacionais, né, que era o conceito de estado, né? O estado, ele normalmente está associado a tempo. Então, quando eu falo assim, o estado atual, né, é a atual situação, a atual informação que está guardada dentro dos elementos de memória, né? Mas pode haver um estado futuro ou um estado passado. Esses estados futuro ou passado, eles necessariamente precisam ter uma informação guardada. Essa informação pode ser igual ou pode ser diferente do que está guardado no estado atual. E aí a gente vai hoje entender o que é que acontece, né, com essas informações que estão guardadas em estados subsequentes ou antecessores ao estado atual. Bom, vamos lá, né? No plano de aula a gente vai ver um circuito sequencial genérico, alguns exemplos de máquina de estado simples, uma introdução aos contadores e o mantra que eu falei, né? Um exemplo que a gente chama de metodologia de concepção de máquina de estados simples, né? Máquina de estado finito. Bom, o circuito sequencial genérico é esse daí, né? Eu acho que eu já tinha falado para vocês como é que é a estrutura de um circuito sequencial, né? A gente trabalhou com circuitos combinacionais e começou a trabalhar com circuitos sequenciais. E a estrutura básica de um circuito sequencial que vai ser a estrutura básica que a gente vai aplicar a uma máquina de estados, é esse daí, né? A gente tem um circuito que a gente pode dizer que é o nosso circuito combinacional e a gente tem um conjunto que representa os nossos elementos de memória. Essa estrutura que tem aqui, né, isso aqui vocês já venceram, né? Que é, basicamente, como as portas lógicas vão ser combinadas para que essas entradas que tem aqui e essas entradas que tem aqui produzam uma dada saída, né? A gente tem aqui entrada, entrada, e aqui uma saída. Essa saída que tem aqui, né, essa saída representada por essas variáveis de Z1 até ZQ, elas são as saídas que vão permitir com que a gente tenha uma dada iteração, seja com o usuário, seja com algum outro dispositivo. Essas saídas que tem aqui, que nem estão nomeadas como saídas, né, essas que estão bem aqui, elas são saídas especiais, porque, na verdade, elas são saídas do circuito combinacional, porém, elas são entradas para o circuito sequencial, para o circuito de memória. Então, essas saídas aqui, que estão vindo do circuito combinacional, elas vão entrar no nosso elemento de memória e vão guardar, vão servir para que o circuito tenha guardado o estado atual, né? Então, qualquer coisa que for produzida aqui, qualquer coisa que for produzida para gerar essas saídas aqui, ela vai ser guardada nesse elemento de memória. E, consequentemente, a gente vai ter o que nós chamamos de estado atual. Esse estado atual, ele vai ser utilizado novamente na entrada do circuito combinacional para produzir o que nós chamamos de estado futuro, né? Ou próximo estado, certo? Então, vamos passar aqui para frente, vamos ver como é que é essa coisa.
Bom, aqui está um exemplo, né, de um circuito combinacional. O circuito combinacional pode ser simples a esse nível, né? Pode ser um conjunto de portas lógicas, duas portas lógicas, poderia ser uma porta lógica só, né? Mas é um circuito que vai operar em cima desse conteúdo aqui e vai operar em cima desse conteúdo aqui. A operação que vai ser realizada aqui dentro vai depender do que você quer que apareça aqui fora, né? No fim das contas, o que é que a gente vai aprender hoje? Professor, o que é que a gente vai aprender hoje quando o senhor fala de máquina de estados? No fim das contas, a gente vai aprender a como chegar nesse circuito. E a memória? Bom, a memória vocês já sabem. A memória nada mais é do que um conjunto de flip-flops. Então, isso aqui, no fim das contas, a depender da quantidade de bits que a gente quer armazenar, vai ser representado por um simples conjunto de flip-flops. Então, a gente tem aqui, ó, um simples conjunto de flip-flops. Só isso. Só isso, aqui na memória. O grande segredo da máquina de estados está em descobrir o que é que a gente tem aqui dentro. Certo? Que é o que a gente vai tentar fazer hoje. Bom, a depender do circuito, ele pode ser simples, pode ser complexo. No fim das contas, como eu falei, a gente vai estar tentando entender o que é que tem aqui dentro. Bom, um exemplo. Esse é um exemplo de uma máquina de estados simples. O que é que essa máquina de estados faz? Vamos dar uma olhada nessa máquina. Essa máquina aqui tem um bloco que é um incrementador. O que é que esse incrementador faz? Ele pega o valor que tem aqui na entrada e ele incrementa de 1 esse valor que tem aqui na entrada. Aqui tem aquele circuito, lembra aquele circuito que eu tinha falado antes, né? O MUX, o multiplexador. O que é que esse multiplexador faz? Esse multiplexador vai fazer o seguinte, ele vai pegar os dados dessa entrada aqui ou dessa entrada e vai aplicar, vai simplesmente jogar esses dados para essa saída. Quem é que vai decidir de qual entrada vai estar vindo os dados para a saída? Vai vir de um seletor. A depender do valor que você coloca aqui no seletor, o que é que ele faz? Pega os dados dessa entrada e coloca na saída, ou pega os dados dessa entrada e coloca na saída. Então, tipo, se esse seletor aqui for 1, ele vai pegar os dados dessa entrada aqui e colocar na saída. Se esse seletor aqui for 0, ele vai pegar os dados dessa entrada aqui, da entrada GND, e vai colocar na saída. Bom, então esse circuito aqui, esse MUX, ele serve para fazer isso, né? Para multiplexar as entradas em relação à saída. E aí, voltando, o que é que esse circuito faz? Bom, primeira coisa, quantas são as entradas, né, desse circuito, além do sinal de clock? Esse circuito tem quantas entradas? Porque percebam, né, aqui está bem claro, né, o que é entrada e o que é saída, ele está representado por uma seta com uma cor diferente. Então, a gente já sabe que ele tem aqui, ó, essa saída e essa saída. A gente tem aqui um conjunto de saídas. Saídas vão ser aqui, ó, de B0 a B3. E quantas entradas esse circuito tem? Bom, a gente está vendo de cara que existe essa daqui, né, que é o clock. A gente está assumindo que o clock é uma entrada, né? O clock... Professor? Oi? Tem um aluno tentando entrar na aula. Ele pediu no grupo do WhatsApp. Vamos resolver isso agora. Olha, Jéssica. Jéssica conseguiu entrar? Tá me ouvindo? Será que tem mais alguém? E pobrezinha de Jéssica, parece que não esperou, não. Eu admiti, mas... Cadê? Bom, vamos ver se ela entra de novo. Vou fazer o seguinte, vou deixar isso aqui assim.
Vou botar isso aqui. Não adianta não. Bom, se alguém aparecer aí e mandar alguma mensagem, vocês, por favor, vocês me avisem, viu? Muito obrigado. Certo, vamos voltar. Então, a gente tem aqui esse conjunto de saídas, né? Aqui a gente já sabe. E a gente tem aqui o clock como entrada. Mas além desse clock, existe mais alguma outra entrada para esse circuito? Né? Bom, se vocês observarem, né, não tem mais nenhuma seta aqui entrando nesse circuito. Quando eu digo assim, entrando, é vindo do ambiente externo, vindo de fora dessa estrutura aqui. Se a gente considerar que isso aqui é um circuito, né, vindo de fora desse circuito, não tem mais nenhuma seta além do nosso clock e além, no caso aqui das saídas, de B0 a B3. Então, esse circuito, ele é um circuito que não tem entradas, né? Se a gente desconsiderar o clock, né? Nosso clock, por que eu digo assim, se a gente desconsiderar o clock? Porque o clock, ele pode ser construído para o circuito, já dentro do circuito, né? Ele não tem nenhuma entrada, nada que a gente possa interagir, né? Ele não tem um botão, ele não tem alguma coisa que a gente, né, interaja, que o usuário vá lá e mexa. Não tem nada disso. Ele é simplesmente um dispositivo ou um circuito que só precisa do clock para funcionar. Pronto, esse circuito, ele tem uma característica muito interessante. Ele é o que a gente chama de um contador. Esse contador, ele tem um nome gourmetizado, que é o gerador de sequência de estados. Você vai ver aí que o gerador de sequência de estados, ele pode ser feito de várias formas, né? O contador, ele pode ser feito de várias formas. E quando a gente fala de contagem, né, ou geração de sequência de estados, perceba que esse termo é um termo muito genérico, né? O contador, ele não precisa ser sempre crescente, ele pode ser decrescente, ele não precisa ser necessariamente seguir uma ordem, né? Ele pode gerar números, né, aleatórios, ou fazer com que números aleatórios apareçam. Quando eu digo aleatórios, eles não necessariamente são numa sequência lógica, né? Não é, na verdade, aleatório, ele não segue uma sequência lógica. Mas uma vez que foi definida a sequência, essa sequência vai se repetir sempre. Como assim? Se vocês observarem o funcionamento desse circuito, é mais ou menos isso. Vamos imaginar que o primeiro valor que apareceu aqui no flip-flop foi 0, 0, 0 e 0. Esse era o valor inicial que estava armazenado dentro do flip-flop. Esse valor, ele vai sair aqui, né, em B, 0. Lembra, né? O flip-flop é só uma memória. Ele vai sair aqui em B, né, vai ser 0, 0, 0, 0. Então, aqui vai aparecer o número 0. E aí, esse valor vem por aqui até chegar nesse bloco aqui, que é o bloco de incrementa. Nesse bloco de incrementa, o valor que era 0000 vai virar 0001. Então, o valor que a gente tem agora é 1. Quando chega aqui nesse MUX, o que é que a gente vai ter? O que é que vai acontecer? Esse valor que está aqui, ele vai vir para a saída ou vai ser esse valor aqui que vai vir para a saída? Bom, esse circuito que tem aqui, essa caixinha que tem aqui, ele é um circuito. O que é que ele faz? Ele vai verificar qual é o valor que tem aqui nessa saída. Se o valor que tiver aqui nessa saída for igual a 9, ele vai colocar aqui 0. E aí, consequentemente, essa entrada do MUX é quem vai ser aplicada a saída. Se ele não for 9, ele vai colocar 1. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo
dessa entrada aqui do MUX e vai colocar na saída. Então, quando eu tiver 0000, ele vai comparar aqui, vai ver que o valor não é 9, ou seja, vai botar 0 aqui no MUX, vai botar 1 aqui no MUX, e aí o valor que era 0 vai ser incrementado aqui nessa caixinha e vai se transformar em 1. Ele se transformou em 1 aqui e vai ser aplicado na saída. Então, aqui vai passar a ser 0001. Quando ele chegar em 1, ele também vai ser aplicado a saída. Aqui vai mudar de 0 para 1, e aí o ciclo vai continuar. Ele vai comparar, 1 não é igual a 9, então ele vai estar continuando aqui sendo 1. Aí ele vem, incrementa de novo. Aqui deixa de ser 1 e passa a ser 2, porque agora vai ser 0010. Ele simplesmente soma com 1 aqui. E aí 2 vem para cá novamente, é comparado novamente com 9, e assim por diante. Isso aqui vai acontecer, ele vai chegar em 2, 3, 4, até ele chegar em 9. Professor, Quando ele chegar em 9... Oi? Alguém falou? Professor, Oi. Ele vai fazer esse procedimento a cada pulso de clock ou tipo... A cada pulso de clock. Bem lembrado. Ó, lembre, o circuito ele não tem entrada. A única entrada é o clock. O que isso quer dizer? A cada borda, seja ela subida ou descida, aqui a gente não sabe, né? Aqui não está especificando que tipo de flip-flop é esse. É um flip-flop que funciona com borda de subida ou com borda de descida. Por quê? Porque esse diagrama é um diagrama genérico, né? A gente não está com os detalhes. A gente vai entender, vai ver como é que funciona com os detalhes. Mas, tipo, a cada borda, vamos dizer que seja borda de subida. A cada vez que tiver uma borda de subida nesse circuito, esse ciclo vai acontecer. Então, teve uma borda de subida, o conteúdo do flip-flop é atualizado, né? Percebam, tem um valor que vai chegar aqui nessa entrada. Esse valor que vai chegar aqui na entrada, na hora que tiver uma borda de subida, ele vai ser armazenado. Na hora que ele é armazenado, automaticamente ele fica disponível na saída. E aí, na saída, o que é que vai acontecer? Esse valor, ele vai vir para cá, para essa saída. Ah, professor, como é que a gente vê isso? Ah, aqui podia ser, ó, outra caixinha. Nessa caixinha aqui, a gente ia ter um conversor para um display. Que display? Ah, qualquer display. Podia ser um display de 7 segmentos, podia ser um LCD, podia ser uma tela, podia ser qualquer coisa, né? Então, isso aqui é só um display. Podia ser 4 LED, para a gente ver o número binário puro, né? Esse aqui, essa saída aqui é a saída que vai permitir a gente interagir com o circuito. Podia ser outro dispositivo aqui, podia ter outro bloco aqui com outro dispositivo bem grande que está precisando dessa contagem, né? Vou pegar o exemplo do pessoal do ônibus. Vamos imaginar que aqui, ao invés de 9, né, a gente tivesse, sei lá, 15. No máximo, vão ser 15 passageiros dentro do ônibus. Vamos imaginar que aqui ele precisaria comparar se fosse 15. O que é que acontece na hora que chegar em 15? Na hora que chegar em 15, esse contador, a porta do ônibus tem que ficar travada. Vamos fazer um exemplo. Então, tipo, essa saída aqui, ela não seria colocada num display. Ela seria, por exemplo, colocada numa porta lógica. Vamos fazer o seguinte, tá lá, ó, os Bs, cada um vem aqui para uma porta AND, e aí, tipo, quando é que a porta, essa saída aqui, vai acionar a trava? Quando eu tiver 1, 15. Então, a trava só é acionada quando o número for 15. E aí, pronto. Então, tipo, não necessariamente precisa ser um display, né? Ele vai ser alguma outra coisa. O que vocês precisam ter noção é que isso aqui é uma saída. Essa saída, ela vai ser aproveitada de alguma forma em um outro circuito. Mas aí, a entrada, né? Quando é que esse negócio atualiza? Cada vez que eu tenho uma borda. A cada novo pulso de clock, seja subida ou seja descida, a depender do tipo de flip-flop, a gente vai ter uma atualização do valor dessa saída.
certo? Então, beleza. Quando esse circuito chegar em... Era 9, né? Quando esse circuito chegar em 15, vamos imaginar agora que é 15, na hora que ele chegar em 15, o que é que vai acontecer? Esse valor que estava saindo aqui, professor, como é que a gente faz esse circuito aqui? Para, tipo, na hora que ele chegar em 15, a saída muda de 0 para 1. Bom, isso aqui podia ser uma porta NAND, né? Se você botar aqui, ó, 0, se você botar aqui uma bolinha, essa saída, ela só vai ser 0 quando eu tiver essa combinação. Não é uma porta NAND? Então, esse bloquinho aqui podia ser substituído simplesmente por uma porta NAND. O que é que vai acontecer? Ele só vai trocar de 1 para 0 quando o valor que tiver na entrada for 15. Então, lembrem, né? Esse circuito aqui, ele recebe ou 1 ou 0 no seu seletor. Se ele receber 1, o conteúdo que tiver aqui vai vir para a saída. Se ele receber 0, o conteúdo que tiver aqui é quem vai vir para a saída. Beleza? Ele simplesmente vai canalizar isso aqui para a saída ou isso aqui para a saída, a depender do valor que tiver aqui no seletor. Então, enquanto o valor não é igual a 15, ele fica colocando 0 aqui nessa saída e, consequentemente, nessa entrada vai aparecer 0, vai aparecer, quer dizer, 1. Enquanto o valor não for 15, ele vai estar colocando 1 aqui na saída, e aqui nessa entrada vai estar aparecendo 1, ou seja, tudo que está aparecendo nessa entrada do MUX vai ser jogado para a saída. A entrada GND só vai ser jogada para a saída na hora que o valor nesse seletor aqui for 0. Então, esse circuito é o circuito de um contador simples. Esse contador é um contador crescente, né? E aí a gente vai entender melhor como é que funciona esse esquema. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender na hora de fazer o projeto de uma máquina de estado é entender o que é um estado, né? É entender como descrever o funcionamento do nosso circuito. Então, aqui está um exemplo. Isso aqui é o exemplo do nosso contador, aquele outro contador, o contador do slide anterior. O que é isso? Que exemplo é esse? Se vocês observarem, aquele contador, ele vai percorrer 10 estados. O que é 10 estados? É 10 situações diferentes, 10 valores diferentes, aos quais a gente vai poder observar na saída. Que valores vão ser esses? Os valores vão ser basicamente o que está armazenado lá no flip-flop. Nesse caso aqui, ele vai ter 000 armazenado uma vez. De 000, ele vai para quanto? Ele vai para 001. 0001. Desse valor aqui, ele vai para que valor? Ele vai para 0010, vai para 2. Então, aqui a gente tem, ó, 0, 1, 2. Depois ele vai para 3. Depois ele vai para 4, depois ele vai para 5, depois ele vai para 6, para 7, para 8 e para 9. Quando ele chegar em 9, o que é que vai acontecer naquele contador? Ele vai voltar para 0. Por que é que ele vai voltar para 0? A gente já viu. Porque tem um pedaço aqui do circuito que vai ficar fazendo essa comparação. Na hora que ele chegar em 9, né? Vou voltar aqui para 9. Na hora que ele chegar em 9, ele vai armazenar no flip-flop 0. Por que é que ele vai armazenar no flip-flop 0? Porque ao invés de pegar o conteúdo que está vindo daqui, né? Ele vai pegar o valor de GND e vai colocar na saída do MUX. A saída do MUX está ligada aonde? À entrada dos flip-flops. Então, se ele coloca 0 na entrada dos flip-flops, o que vai ser armazenado na entrada do flip-flop, o que vai ser armazenado dentro do flip-flop é 0. Por isso que esse nosso contador, ele sai de 0 e volta para 0, né? 0, 1, 2, 3, até chegar em 0 novamente. E isso vai acontecer ciclicamente. Professor, e se eu tivesse no valor 2 e quisesse voltar para o valor 1? Naquele circuito, tem como fazer isso? Não. No circuito anterior, nesse circuito, ele só
incrementa. Esse circuito é um circuito que vai permitir com que você incremente de 0 até 9, voltando a 0. Tem como fazer um circuito que tanto incrementa como decrementa, ou tem como fazer esse circuito percorrer o caminho no sentido contrário, ele começando de 9 e parando em 0, e depois de 0 voltando para 9, também tem como fazer, mas não vai ser o circuito do slide anterior. De maneira geral, o que a gente precisa entender é que qualquer circuito sequencial, qualquer máquina de estado, ela pode ser representada por um diagrama. Que diagrama é esse? É o diagrama que representa como os estados eles vão ser percorridos. O que é que altera a condição? O que é que altera? Quer dizer, o que é que altera o estado de uma máquina de estados? O que altera o estado de uma máquina de estados vai ser uma condição. Essa condição pode ser simples ou pode ser mais complexa. Para o nosso circuito anterior aqui, para esse circuito aqui, essa estrutura aqui, esse contador, para esse contador, o que é que altera o estado desse contador? Só tem uma coisa que altera o estado desse contador. Alguém poderia... Vamos dar uma interagida com vocês aí. O que é que altera o estado desse contador aqui? Vamos lá, gente. Alguém responda aí no chat. Ou por voz. Para eu saber que vocês não estão dormindo após o almoço. Aquele soninho bom depois do almoço. O famoso banzo. Professor? Oi. Eu tenho uma dúvida antes disso. Esse incremento, que está incrementando 1, o que é que faz isso? Pronto, nesse caso aqui, vocês já aprenderam. Existe um circuito que faz isso aqui, né? Que circuito é esse que poderia fazer esse incremento aqui, de mais 1? Seria aquele registrador de deslocamento? Não, o registrador de deslocamento, só relembrando, gente, o registrador de deslocamento que a gente viu na aula passada, ele serve para uma coisa, ele serve para deslocar para a direita ou para a esquerda. Deslocar para a direita ou para a esquerda corresponde a duas operações, né? Multiplicação e divisão por 2. A gente usa o registrador de deslocamento para multiplicar ou dividir por 2 um dado valor. Para fazer esse incremento, a gente vai utilizar um circuito combinacional que a gente aprendeu, né, bem antes, o somador. A gente só está precisando somar com o conteúdo. Qualquer conteúdo que chegou na entrada aqui desse circuito, a gente só precisa somar com 1. E aí, automaticamente, a gente vai estar fazendo um incremento nesse valor como um todo. Então, percebam. Lembra que eu falei, né, que circuitos lógicos é como se fosse uma casa e a gente vai aprendendo, né, por blocos, né, a chegar na estrutura como um todo. Então, lá no início do curso, vocês aprenderam, né, a parte de sistemas de representação, aprenderam números, aprenderam um conjunto de coisas, aprenderam operações, né, com números em binário, aprenderam a fazer o somador. E aí, depois disso, vocês aprenderam todo na parte teórica, né? Aprenderam todo o conceito teórico da coisa, toda a concepção. E aí, depois, vocês começaram a entender como é que funcionam as portas lógicas. As portas lógicas são as ferramentas que o Shannon... não sei se Raimundo falou um pouquinho da história para vocês, né? Mas teve um cara que conseguiu fazer, né? Ele conseguiu implementar tudo o que George Boole desenvolveu na sua álgebra booleana. Até então, não existiam portas lógicas, tudo era feito na esfera matemática da coisa, né? George Boole propôs a sua álgebra. Então, Boole, ele estava, assim, muito naquela vibe matemática do negócio, né? Ele dizia, era um teorema, era um postulado, era tudo no universo do papel e lápis. Só que no mundo real, para o cara implementar aquilo ali, o cara precisava de uma ferramenta, de um dispositivo. Foi aí que o
um carinha chegou em 1900 eita, meu Deus do céu, 33, se eu não me engano, em 33, se eu não me engano, Shannon, acho que foi em 33, não me lembro, 37, acho que foi 37, foi na década de 30, o cara chegou e disse, eu tenho como pegar aquilo que Boole propôs, que está no mundo matemático, e eu tenho como transformar aquilo em realidade, implementar um hardware, uma coisa assim, física. Foi aí que o cara construiu as primeiras portas lógicas no braço. O cara construiu, implementou aquelas portas lógicas. Quando ele implementou aquelas portas lógicas, ele conseguiu provar que ele conseguia fazer no mundo real o que Boole tinha proposto só no mundo matemático. E aí, com essas portas lógicas, a gente começou a construir os nossos circuitos combinacionais. Massa, vocês aprenderam essa parte de o que é uma porta lógica, como é que uma porta lógica funciona, né? A gente já viu aqui na disciplina como é que essas portas lógicas se apresentam no mundo real, né? Através de um CI, de um circuito integrado. O cara pega lá um dispositivo, um CI, coloca numa placa, né? A gente fez testes aqui com um protoboard, eu mostrei algumas coisinhas no protoboard, né? Montei, a gente bota um fiozinho, uma coisinha ou outra. No fim das contas, a gente vê uma luz acender, um LED acender. Mas, né, levando em consideração aplicações mais práticas, mais próximas da nossa realidade, aquilo que a gente montou no protoboard, que eu mostrei para vocês, está dentro do nosso computador, está dentro do nosso celular, está dentro da nossa televisão, você olha assim, tudo quanto for dispositivo eletrônico, ele vai depender, ele vai necessitar do uso de portas lógicas, né? Quando a gente fala de processador, processador é só isso, portas lógicas, né? Para ser mais assim, mais fundo no negócio, transistores, né? Então, a gente utilizou esse conhecimento, ele foi crescendo, até a gente chegar no que a gente está vendo hoje, que são máquinas de estados, nesse caso, simples, né? Então, os contadores nada mais são do que isso, né? Uma máquina de estados simples. Cada um desses bloquinhos que tem, nesse exemplo dos contadores que a gente está vendo aqui na tela, né? Cada um desses bloquinhos aqui, eles são implementados com portas lógicas. Então, esse bloquinho aqui que tem mais um, vai ser um somador. Eu vou pegar o conteúdo que está na entrada e vou somar com um, independente de qual seja o conteúdo. Vou pegar esse conteúdo, vou somar com um. Ah, professor, mas e quando estourar? Quando chegar no valor além do que dá para calcular? Bom, nesse caso em particular, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque sempre que eu chegar em 9, eu vou voltar o valor para 0. Então, quando é que esse somador aqui ia ter um estouro? Quando o valor que tivesse aqui na entrada fosse 15. 1. E eu somasse com mais 1. Se eu somasse com mais 1, a gente ia ter como resposta 0, 0, 0, 0, 1, que é 16, não é? Só que a gente não vai ter isso aí. A gente só está usando 4 bits, né? Uma vez que o negócio está implementado, não tem espaço assim, eita, estourou um bit, né? E agora esse bit vai ser armazenado aonde? Se fosse assim no mundo do papel e lápis, a gente só fazia escrever 1 depois de uma sequência de 4 zeros. No mundo real, quando o negócio está implementado, não aparece magicamente assim um outro flip-flop que vai guardar aquele bit que apareceu do nada. Não, esse negócio não aparece. Então, tipo, quando acontece um estouro desse, esse bit é perdido, né? Porque não tem quem armazene. Nesse caso, isso não vai acontecer. Por quê? Porque sempre que o valor que está na entrada do nosso somador chega em 9, não, ele vai chegar em 8, em 9. Quando ele chega em 9, a gente, ao invés de aproveitar o conteúdo do somador, a gente vai aproveitar o 0. E aí a gente atualiza os flip-flops com 0 e, consequentemente, o ciclo volta a contar, né? O somador volta a somar com os valores que vão de 0 até 9. Certo? Então é mais ou menos uma coisa nessa linha. Então, esse circuito aqui, ele é implementado com somador. Esse circuito aqui nada mais é do que uma porta NAND, né? A gente está comparando com um dado valor. Quando ele chegar naquele valor que a gente quer, a gente muda o valor da saída desse bloquinho, né? Ó, esse bloquinho tem entradas e tem saída.
Que entradas são essas? O valor que está vindo dos flip-flops. Que saída vai ser essa? O valor que a gente vai aplicar no MUX. Que circuito vai ser esse? Pode ser, essa caixinha pode ser trocada por uma porta NAND, onde o valor que a gente vai colocar na entrada tem que ser 9, né? Ele só vai dar 0 na saída quando o que tiver aqui na entrada for 9. E como é que a gente faz isso? Ó, vou só fazer isso aqui para vocês. Tá vendo esse valor aqui? Tá vendo isso aqui? A gente quer que aqui saia 0 quando esse valor for 9. Então, se a gente colocar uma porta NAND, tá lá a nossa porta NAND, a gente tem, ó, aqui só é 0 quando aqui é 1, 1, 1 e 1, não é isso? Só que eu quero que aqui seja 0 quando esse valor aqui for 9. Quanto é 9? 9 é 1, 0, 0, 1. Eu tenho que fazer isso aqui ser igual a isso aqui para a minha saída ser 0. Como é que eu faço isso aqui ser igual a isso aqui para a saída ser 0? Bom, é fácil, é só eu botar uma barra aqui e uma barra aqui. Toda vez que aparecer 1, 0, 0, 1, no mundo real, quer dizer, no mundo real não, dentro dessa porta lógica, o que é que vai aparecer? 1, 1, 1 e 1. Por quê? Porque eu estou negando isso aqui, esses dois aqui. Aí os outros valores vão continuar funcionando do mesmo jeito. Só que essa negação aqui, ela vai influenciar todos os bits que entrarem aqui. Mas esse valor ele só vai aparecer 1, 1, 1, 1 quando aparecer isso aqui na entrada. E quando aparecer 1, 1, 1, 1 aqui nessa entrada, pronto, aqui dentro vai ser 1, 0, 0, 1. A saída não vai ser 0, a saída vai ser 1. Então, a saída agora, ela só vai ser 0, que é o que a gente quer, na hora que eu colocar esse valor aqui na entrada. Certo? Então, tipo, só precisava colocar essa porta lógica desse jeito aqui, nesse bloquinho. Esse bloquinho aqui, ele é representado por essa porta lógica aqui, desse jeitinho. E isso aqui? Isso aqui, somador. Certo? Então, é mais ou menos isso que a gente precisa ter noção. O MUX, novamente, vocês vão ter uma aula específica para aprender o que é um MUX, aprender como construir um MUX, né? Aí vocês vão ver mais detalhes em cima de uma implementação do MUX. Mas agora o que a gente precisa entender é como funciona esse somador. Esse contador. E aí, esse contador funciona dessa forma, né? Ele está em 0, e ele vai chegar até 9. Quando ele chegar em 9, ele volta para 0 de novo. Pronto. Esse é um contador simples, que tem 10 estados. 10 estados. O que é que define essa seta aqui? O que é que faz ele sair desse estado e vir para esse estado? Foi a pergunta que eu tinha deixado lá e que alguém já respondeu lá no chat. A única coisa que faz esse contador mudar desse estado para esse estado, e para esse estado, e para esse estado, e para qualquer outro estado, é o clock. É o nosso bom e velho relógio. A cada pulso de clock, ele sai de um estado e vai para o outro. A cada pulso de clock, novo pulso de clock, ele sai do estado atual que ele está e vai para o próximo estado. Se eu tiver nesse estado aqui, no estado 7, qual é o próximo estado? É o estado 8. Se eu tiver no estado 4, qual é o próximo estado? É o estado 5. E assim por diante. Certo? Perceba que quando, assim, professor, mas isso não é óbvio, não. Se eu estou no 4, eu vou para o 5. Perceba que isso não necessariamente é tão óbvio. Por quê? Nesse caso desse contador que a gente está aprendendo, esse contador é um contador crescente e é um contador bem bonitinho, que segue os estados na ordem que a gente está querendo, que é 0, 1. Mas e se eu não quisesse gerar um estado que tivesse uma sequência conhecida? Se eu quisesse, né, lembrem, o que a gente está aprendendo agora
é chamado de contador, mas ele tem outro nome, um nome gourmetizado, né? Gerador de estados. Se eu quisesse gerar, por exemplo, essa sequência, 3, 5, 9, 7, 2, 4, 1, 6, 8. Botar... já perdi a oportunidade de botar o 0 aqui. Bom, se eu quisesse gerar essa sequência aqui, essa sequência foi uma sequência completamente louca que eu acabei de pensar, né? Ela não tem nenhuma combinação lógica de um valor para o outro. Mas e se em algum circuito eu precisasse gerar essa sequência? E essa sequência tem que ser gerada assim, nesse sentido. Perceba, do jeito que está aqui, vamos botar um 0 aqui para fechar. Do jeito que está aqui, eu ia ter que, se eu tivesse nesse estado aqui, o próximo estado era 7. Se eu tivesse no estado 7, o próximo estado era 2. Se eu tivesse no estado 2, o próximo estado era 4. Se na hora que eu ligasse o circuito, ele tivesse no estado 8, qual é o próximo estado? 0. Do 0, volta para o 3. E assim por diante. A gente consegue gerar, com o projeto de contadores ou geradores de estados, a gente consegue gerar qualquer sequência que a gente quiser. Essa sequência aqui tem algumas restrições, né? Essa sequência que a gente vai gerar, ela tem algumas restrições. Por exemplo, se a gente tiver números repetidos na sequência, isso é um fator complicador, né? Mas se a gente tiver uma sequência com números não repetidos, se for uma sequência desse tipo assim, é muito tranquilo de implementar. Vocês vão ver como é que é. Mas, de modo geral, o que a gente precisa sempre ter noção, a primeira coisa que a gente precisa saber é o nosso diagrama, né? Esse diagrama tem um nome, é o diagrama de estados, né? Esse diagrama é a primeira coisa que a gente precisa aprender na hora de projetar uma máquina de estados finitos. No período regular, quando a gente faz provas, digamos assim, eu vou logo mandar a real, né? Vou dizer aí um número bem arredondado. Eu acho que 70% dos alunos que erram, 70% dos alunos que erram uma questão associada à máquina de estados, eles erram nessa fase de descobrir o diagrama de estados do seu circuito, do seu problema. Lembra que quando a gente aprendeu circuitos combinacionais, a gente descrevia um problema através da sua tabela da verdade? Pronto. Em máquina de estados, a gente descreve um problema através do seu diagrama de estados. Uma vez que a gente descobriu o problema, uma vez que a gente definiu o problema com os seus estados, a gente vai decidir como esse conjunto de estados vai ser implementado. Por quê? Lembrem, eu estou falando que a gente vai utilizar flip-flop para fazer essas coisas. Só que quantos modelos de flip-flop vocês aprenderam? Aprenderam aí o SR, aprenderam o JK, aprenderam o tipo D, o tipo T, né? Quando a gente fala de vai usar flip-flop, não é obrigado usar um flip-flop tipo D, não, porque ele é fácil. Na verdade, vocês vão ver, eu acho daqui a 2 aulas, vocês vão ver que quanto mais simples for o flip-flop que vocês escolherem, eu não quero complicação no flip-flop, eu vou utilizar o tipo D, que é o mais simples. Mais complicado vai ser o circuito combinacional. Quanto mais robusto, quanto mais desenrolado, digamos assim, é o flip-flop, mais simples é o circuito combinacional. Tem uma troca que a gente faz. Lembra que o diagrama de estados, né? O diagrama de estados não. A estrutura geral de uma máquina de estados é circuito combinacional em cima, memória embaixo, né? A gente está querendo descobrir que circuito combinacional é esse. Esse circuito combinacional ele vai ser tão complexo quanto for simples a sua memória. Se a sua memória for simples, o circuito é complexo. Se o circuito é simples, a sua memória tem que ser um pouco mais complexa.
Então, tem essa troquinha. A gente vai perceber isso aí. Bom, mas vamos fazer uma introdução aqui aos contadores para a gente entender melhor, né? Como eu falei, né, o contador ele também é dominado como gerador de sequência de estados, né? Os estados, o número de estados, ele é chamado de módulo. Então, se a gente fizesse essa analogia aqui, quantos estados a gente tem aqui? A gente tem 10 estados, né? 10 estados. 10. Então, esse contador é um contador de módulo 10. A cada pulso do relógio, esse circuito muda de um estado para o outro, seguindo a sequência que foi desenvolvida, a sequência que você predeterminou. Se eu quiser sair do 0 e ir para o 1, e ir para o 2 e ir para o 3, isso aí é a sequência que você definiu. Se eu não quiser, se eu quiser outra sequência, o seu diagrama de estados tem que seguir, tem que estar organizado de acordo com a sequência que você quer que o seu contador siga, né? Um registrador com N bits possui 2 elevado a N estados possíveis. Isso aí a gente já sabia, né? A gente já sabia que se eu quiser armazenar, né, uma informação em um registrador, a faixa de informação que eu posso armazenar, ela está diretamente associada com a quantidade de bits que eu tenho disponível naquele registrador, né? E aí, cuidado, o ciclo pode conter todos os estados possíveis ou não. Então, o módulo máximo é, portanto, 2 elevado a N. Você diz, quando a gente fala isso, vamos voltar de novo para cá. Eu tenho aqui 4 bits. Não é isso? Qual é o maior valor que eu posso armazenar com 4 bits? A gente viu, 15. Nessa sequência aqui, qual é o maior valor que vai aparecer? 9. O que isso quer dizer? Eu vou ter aqui, o estado 10, o estado 11, o estado 12, o estado 13, o estado 14 e o estado 15. Cada um desses estados aqui existe, mas eles não estão aqui no ciclo principal, no ciclo de contagem. E aí, professor, onde eles estão? O que é que acontece com esses estados que não estão aqui nesse ciclo principal? A gente vai ver. Olá. Caso o módulo do contador não seja o máximo, então, eu tenho 4 bits. O módulo máximo do meu contador vai ser 16. Né? Se eu tenho 4 bits, 2 elevado a n, 16. Naquele exemplo, o máximo que eu vou contar é até 9, de 0 a 9. Então, 10 estados. Sobraram 6 estados. O que é que acontece com esses 6 estados? Bom, depende. Se por um acaso, na hora que você fez o seu projeto, você disse, eu não quero saber desses estados, eu não quero sequer que esses estados tenham uma ligação com o meu ciclo principal. O que é ter uma ligação com o meu ciclo principal? Isso aqui é meu ciclo de contagem. Ele sai do estado 0, vai para o estado 1 e vai para o estado 2, e do estado 2 ele volta para o estado 0. Só que tinha outro estado lá, tinha um estado 3 perdido. Um estado 3 que eu não quero considerar. Se por um acaso, na hora que você ligar, tem uma chavezinha lá, liga e desliga, na hora que você ligar o seu contador, se por um acaso o conteúdo que aparecer dentro dos flip-flops for referente a esse estado 3, e você não tiver feito a sua máquina de estados de modo que, na hora que ele aparecer nesse estado 3, ele, no próximo pulse de clock, seja jogado para esse meu ciclo principal, se ele ficar preso aqui, a gente chama que esse contador é um contador bloqueante. Né? Se ele vier para um estado que não faz parte do ciclo de contagem que a gente quer, ou do ciclo de geração de estados que a gente quer, esse contador é um contador bloqueante. Massa. E se, por um acaso, ele não for desse jeito, se na hora que você ligar o contador, ele aparecer aqui, você der um pulso de clock, ele sair daqui e vir para o ciclo principal e ficar aqui no seu ciclo principal, a gente chama que esse contador, a gente diz que esse contador é um contador auto-iniciante. Então,
lembrem, né? Tem uma coisa que eu tinha falado, né? Quando você liga o seu circuito, você não tem controle necessariamente de em que estado ele vai aparecer. Por que é que você não tem controle de em que estado ele vai aparecer? Porque você não tem controle do que é que vai estar armazenado dentro dos flip-flops. Na hora que você ligou o circuito, ligou o circuito, o que é que acontece? A depender de qual parte seja energizada antes, a depender do delay de sinal que a gente tem por causa das portas lógicas dentro do circuito, pode ser que apareça um valor louco lá. Ao invés de aparecer tudo 0, 0, 0, 0, apareça, quando você ligue, ele já apareça com um valor 7 lá dentro. Se o 7 estiver dentro do ciclo de contagem, é só ir dando pulsos de clock e ele continua rodando bem bonitinho aqui nesse ciclo de contagem, rodando aqui bem bonitinho. Mas imagine que você liga e aí ele aparece nesse estado aqui, no estado E3, nesse bichinho. Se ele apareceu no estado E3 e na hora que você der um próximo pulso de clock, ele vier para qualquer estado, não precisa ser o E0 não, podia ser o E2, podia ser o E1, mas qualquer estado desse ciclo principal, a gente chama esse contador de auto-iniciante. Se por um acaso ele ficar desse jeito aqui, preso no E3, esse é um contador bloqueante. Professor, para que serve um contador bloqueante? Serve para um bocado de coisa. Vou dar um exemplo. A gente pode fazer com que, dar um exemplo mais prático. Lembra um caixa eletrônico. O caixa eletrônico, ele tem um estado de bloqueio. Que estado de bloqueio é esse? Se você pegar o seu cartão, né, botou lá, e você digitar a senha errada, né, 3 vezes, o que acontece com o seu cartão? Ele é bloqueado. Por quê? Se tirou, botou, o mesmo cartão. Não adianta. Uma vez que ele é bloqueado, ele fica preso naquele estado. Né? Estado de bloqueio. Quando é que o cara consegue corrigir isso? Tem que vir outra pessoa lá, vai no sistema, configura as informações e diz, não, desbloqueia esse cartão aqui. Às vezes, dependendo do tipo de banco, às vezes você tem que pedir outro cartão. É uma burocracia danada. Né? Então, o estado bloqueante, perceba, quando a gente fala de estado, isso aí é uma coisa assim, bem genérica. Ela pode representar um valor ou ela pode representar uma situação. Né? Você tem que entender que estado é uma coisa assim abrangente como esse tipo de coisa. Bom, esses contadores eles podem ser classificados de acordo com o tipo de valor que está sendo contado. Esse valor ele pode seguir uma sequência binária, né? Sequência de código binário puro, como aquele primeiro, vai de 0 até 9, aí ele vai 0, 1, 2, bem bonitinho, e ele pode ser um contador não binário. Um contador não binário, ele gera qualquer sequência, não necessariamente, assim, bonitinha, com incremento de 1. 0, 1, 2, 3. Aquele outro exemplo que eu dei, né? Vai do 7 para o 9, do 9 para o 4, do 4 para o 8. Assim, um número louco. Isso aí a gente diz que é um contador não binário. Além disso, ele pode ser, né, como a gente já tinha falado, crescente, decrescente ou reversível. O que é reversível? Reversível é quando ele está em um estado e ele pode ir tanto para o estado futuro como para o estado passado. Né? Ele não precisa só seguir do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, como ele também pode seguir do 1 para o 0, para o menos 9, para o menos 1, para o menos 2, para o menos 3. Né? E se ele parar lá no menos 1, eu posso ir para o 0, ou posso ir para o menos 2, e assim por diante. Né? Ele é reversível quando ele faz isso aí. Quais são as principais aplicações de contadores? Bom, tem várias. Contador de sequência, né, gerador de sequência. O gerador de sequência já é aquilo que a gente já havia falado, né? A gente pode gerar sequências, levando em consideração alguma dada demanda que você venha a ter. Ele pode ser um contador de eventos. Aí, aquele exemplo do pessoal do ônibus, né? O que é que a gente está querendo fazer? O que é que vocês estão querendo fazer? Contar quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Cada vez que uma pessoa entra ou cada vez que uma pessoa sai, você está
gerando um evento. Isso é um evento. Entrar do ônibus ou sair do ônibus é um evento. E essa estrutura permite com que a gente faça o que nós chamamos de divisor de frequência. O contador ele também pode ser utilizado como um divisor de frequência. Tem um exemplo aqui, vocês vão entender melhor o que é esse divisor de frequência. Bom, vou relembrar agora a aula passada, a aula que eu deixei gravada lá, né? Eu fiz uma montagem lá que foi de um contador que a gente tinha visto na aula da segunda-feira, né? O contador que a gente viu na aula da segunda-feira é um contador, era um contador não, ele era baseado num registrador de deslocamento que tinha entrada serial, saída serial. Então, era uma estrutura que era mais ou menos assim, né? A gente tinha uma caixinha de flip-flop, outra caixinha de flip-flop, outra caixinha de flip-flop, outra caixinha de flip-flop, e aí tinha uma entrada aqui, a entrada daqui era conectada, a saída desse era conectada na entrada desse, a saída desse na entrada desse, a saída desse na entrada desse, e a saída desse, aí o que foi que a gente fez? A gente fez uma montagem, onde eu colocava um valor aqui, e esse valor era deslocado até desaparecer aqui, né? E aí tinha os LEDzinhos que a gente acompanhava na saída de cada um. E aí eu fiz o experimento, e se a gente pegar essa saída aqui e conectar aqui nessa entrada, o que é que vai acontecer? Né? Cada um tem seu clock. Cada um tem seu clock. Se eu fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? Aí a gente viu, né? Depois que tinha um valor aqui, vamos imaginar que tinha 0, 1, 0, 0. Quando eu dava um pulse de clock, aqui saía de 1 para 0 e aqui passava a ser 1. Esse 1 era deslocado, né? Até que chegava aqui esse 1. Quando eu dava o próximo pulse de clock, ele saía daqui, dava essa volta e era armazenado aqui, esse 1. E aqui esse valor virava 0 e assim por diante, né? A gente via o 1 passeando aqui nesses 4 flip-flops. Pronto. Lá, a gente não tinha um nome bonito para ele, né? Era só um registrador de deslocamento, cuja entrada, cuja saída do registrador, a gente reconectou, realimentou na entrada do ciclo. Pronto, aqui a gente vai aprender o nome bonito daquela montagem. Aquilo que a gente fez é um contador em anel. Se a gente colocar só um bit, naquele contador, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai sair de 1 e vai para 8, que é, ó, o bit 1 tá bem aqui no final. Quando eu dei um pulse de clock, ele saiu daqui do final e veio para o início. Quando eu dei um pulse de clock, ele saiu daqui do início e veio logo para depois, né? Quando eu dei um pulse de clock, ele saiu daqui e veio para cá, né, para a terceira posição. Quando eu dei um pulse de clock, ele saiu daqui e veio para cá, para a primeira posição. Aí, olha a contagem que fica, o valor que armazena. O valor era 1, depois 8, depois 4, depois 2. Se eu fizesse isso na sequência contrária, ele seria 1, 2, 4, 8, né? Lembra, para fazer da sequência contrária, né, a gente pega a saída desse aqui, pega a saída desse aqui, liga na entrada desse. Pega a saída desse, pega a saída desse, liga na entrada desse, pega a saída desse, liga na entrada desse, pega a saída desse, liga, e assim por diante, né? A gente faz um emaranhadozinho aqui, só para pegar a saída de um e ligar na entrada do outro. E assim por diante. Então, com esse contador, ligando simplesmente a saída de um na entrada do outro, a gente, com essa estrutura, né, conjunto de flip-flops, pegando a saída de um, colocando na entrada do outro, a gente consegue construir o que nós chamamos de contador em anel. E aí, perceba, qual é o porém de um contador em anel? No caso de um contador em anel, a gente já sabe que a sequência que ele vai gerar é uma sequência não binária. Por que é não binária? 1, 8, 4, 2, né? Não é aquela sequência 0, 1, 2, 3, bem bonitinha. Né? E aí tem outra coisa interessante. A gente tem 4 registradores, 4 flip-flops. Com 4 flip-flops, qual é o maior valor que eu consigo armazenar aqui?
Seria 15. Não é isso? Com 4 flip-flops, qual é o módulo máximo que eu vou ter se eu construir um contador com 4 flip-flops? O módulo máximo que você vai ter é 16, que é 2 elevado a 4. No contador em anel, quantos estados desses 16 eu aproveito? Só 4. Então, estou desperdiçando aí 12 estados. Professor, onde é que estão esses outros 12 estados? Bom, se por um acaso você colocar, se ao invés de aparecer, você tiver armazenado, na hora que você ligou o contador, ao invés de ter 0001, se ao invés de aparecer 0001, aparecer 0101, o que é que vai acontecer? Bom, quando você der um pulso de clock, ele vai deslocar esse 1 para cá, vai deslocar esse 1 para cá, e aí a gente vai ter assim, ó, 1, 0, 1, 0. Pronto, dei outro pulso de clock. Quando eu der outro pulso de clock, o que é que vai acontecer? Ele vai ser 0, 1, 0, 1. Então, dependendo do valor que você colocar, ele só vai ter 2 estados. Ele vai vir daqui para cá, vai vir daqui para cá. E aí, tipo, a gente tem outro ciclo aqui de contagem. Só 2 valores. 2 valores. Só isso que vai acontecer. Se eu colocar esse valor. Se eu tivesse colocado, se na hora que eu ligasse aparecesse 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Bom, na hora que eu desse um pulso de clock, esse bichinho aqui ia sair para 1, 0, 0, 1. Na hora que eu desse outro pulso de clock, ele ia sair daqui e ia ficar 1, 1, 0, 0. Outro pulso de clock, ele ia se transformar em 0, 1, 1, 0. E aí, outro pulso de clock, ele voltava para cá. Então, eu ia ter esse estado, esse estado, esse estado, esse estado. Esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá. 4 estados. Parecido com esse aqui, né? Percebam, se a gente quisesse montar todos os diagramas de estado para uma estrutura dessa com 4 estados, com 4 bits, a gente ia montar alguns diagramas de estado. São finitos. Não tem infinitos diagramas de estado, não. Por isso que isso é uma máquina de estados finita. Né? O que vai dizer quantos estados vai ter, né? Quantos ciclos de contagem o meu contador vai ter, nesse caso em particular, é o valor inicial. A depender do valor inicial, a gente vai ter diferentes ciclos de contagem. Olha, outro exemplo. Que exemplo é esse? É o que a gente chama de contador assíncrono. Vamos voltar aqui. Qual é a característica que a gente tem desse bicho aqui? Todos os clocks estavam ligados na mesma fonte. Por isso que eu consegui implementar esse bichinho aqui com aquele CI, né? O 74 HC 374. Por quê? Porque esse CI aqui, ele só tem uma entrada de clock. Todos os flip-flops usam a mesma fonte de clock. Nesse caso aqui, a gente tem que ter cada um dos flip-flops com entradas de clock independentes. Nesse caso aqui é o nosso flip-flop A, nesse caso aqui o B, o flip-flop C e o flip-flop D. Esses são flip-flops do tipo JK, certo? Vamos imaginar aqui nesse exemplo que todas as entradas desse flip-flop, desses 4 flip-flops estão conectadas em 1. Né? Aqui, ó, 1, aqui, 1, aqui, 1, aqui, 1 e 1. Tá fixo, 1. Quando eu boto 1 e 1 na entrada de um flip-flop JK, o que é que vai acontecer com minha saída aqui? Ela vai estar naquele estado que a gente chama de comuta. Então, o que tiver armazenado dentro dele vai ser trocado, não é isso? Aí, o que foi feito aqui nesse contador? E por que ele é chamado de assíncrono? Bom, ele é chamado de assíncrono porque o clock de cada um é diferente.
o clock desse primeiro vem de uma fonte, mas o clock desse segundo vem da saída do primeiro. O clock do terceiro vem da saída do segundo, né? O clock do quarto vem da saída do terceiro flip-flop. E aí, ó, quando é que o conteúdo disso aqui vai ser alterado? Quando eu tiver uma borda de descida aqui na entrada. Quando é que o conteúdo desse aqui vai ser alterado? Quando eu tiver uma borda de descida aqui na entrada. Quando é que o conteúdo desse aqui vai ser alterado? Quando eu tiver uma borda de saída aqui, uma borda de descida aqui nessa entrada. Vamos imaginar que esse é o clock, isso aqui é o flip-flop A. Se tinha dentro do flip-flop A, 0. Na hora que eu tiver a primeira borda de descida, esse 0 vai se transformar em 1. No B, ó, na primeira borda de descida desse clock aqui, não acontece nada com o B. Ele está em 0, ele vai continuar em 0. Mas na hora que o conteúdo de A mudar de 1 para 0, o conteúdo de B vai mudar de 0 para 1. Por quê? Porque eu tive uma borda de descida aqui, né? Aqui, ó. A saída de A mudou de 1 para 0. Então, eu tive uma borda de descida. Já que o clock de B está ligado na saída de A, nessa hora, o conteúdo de B vai ser comutável. Novamente, quando é que eu vou ter uma alteração em B? Quando eu tiver outra borda de descida em A. E aí, ó, A fica sempre mudando de 1 para 0, de 1 para 0, de 1 para 0, cada vez que eu tenho uma borda de descida nesse sinal de clock. E B fica sempre mudando de 1 para 0, de 1 para 0, de 1 para 0, quando eu tiver uma borda de descida em A. Toda vez que eu tiver uma borda de descida em A, B muda de 1 para 0, de 1 para 0, de 1 para 0. E C, do mesmo jeito. Toda vez que eu tiver uma borda de descida em B, C vai mudar também de 0 para 1, de 0 para 1, de 0 para 1, para 0, assim por diante. E D, do mesmo jeito, toda vez que eu tiver uma borda de descida, eita, isso que é errado. Toda vez que eu tiver uma borda de descida em B, eu vou ter, toda vez que eu tiver uma borda de descida em C, eu vou ter uma borda de subida, né? Eu vou ter uma comutação do valor de D. D vai mudar de 0 para 1, de 0 para 1. Aí lembra que a gente viu que o contador, ele pode descrever 3 opções, né? Três funções. Ele pode ser um contador, ele pode ser um gerador de sequência, ou ele pode ser um divisor de frequência. Olha que interessante. Olha a frequência do clock. Essa frequência do clock aqui, vamos dizer que ela é F. Frequência F. Está aqui. A gente tem 18 ciclos dessa frequência F. Em A, qual é a frequência com que a saída A é alterada? Ó, lembre, se eu pegar isso aqui assim, ó, se eu pegar bem aqui assim e ligar num LED, esse meu LED vai piscar com que frequência? Esse meu LED aqui em B vai piscar com que frequência? Esse meu LED aqui em C vai piscar com que frequência? E o LEDzinho que vai estar conectado aqui na saída de D vai piscar com que frequência? Se você colocar aqui um LED ligado nesse clock, ele vai piscar com a frequência F. Um LED ligado na saída de A vai piscar na frequência F sobre 2. Um LED aqui na frequência B, na saída de B, vai piscar na frequência F sobre 4. Em C, F sobre 8. Em D, F sobre 16. É sempre metade da frequência anterior. Ó, para cada ciclo, ó, aqui a gente tem um ciclo. Para cada ciclo do flip-flop atual, isso corresponde a 2 ciclos do flip-flop anterior. Então, a frequência do flip-flop anterior é sempre 2 vezes maior do que a do flip-flop que a gente estiver olhando. Então, aqui, ó, esse conceito é o conceito que a gente chama de divisor
de frequência. Então, gente, quando você pega um sistema computacional moderno, né, que diz, eu preciso ficar ajustando a frequência do meu sinal, do meu relógio. Se eu estiver trabalhando com uma frequência muito rápida, o computador vai funcionar rápido, mas ele também vai esquentar muito e ele também vai consumir mais energia. E se eu quiser diminuir essa frequência, o que é que eu faço? Ao invés de utilizar a frequência base, eu vou utilizar uma das outras frequências do meu divisor de frequência. Então, eu só preciso construir um clock com uma frequência elevada, mas o meu circuito ele vai aproveitar a frequência de qualquer uma dessas saídas aqui. Quem é que vai definir isso? Quem vai definir isso é o sistema, de uma maneira geral. Se o meu sistema estiver consumindo muita energia e eu quiser diminuir, aí eu vou lá na configuração e digo, usa uma frequência menor, e aí, apesar dele ter um clock só, ele vai ter 5 saídas, né? Então, hoje, o circuito de clock de um sistema moderno, ele é um circuito de clock que não tem só o cristalzinho lá na frente, lá na base. Ele tem o cristalzinho, mais um conjunto de flip-flops que permite com que a gente gerencie qual é a frequência que a gente quer utilizar para o nosso circuito completo funcionar. Então, cada uma dessas saídas aqui podia ser a entrada de relógio de outro circuito mais complexo, né? Eu quero ver ele funcionando mais rápido. Aí é só botar direto nesse clock base aqui, né? No que a gente chama de clock base. Eu quero ver ele funcionando mais lento. É só botar ele nesse último flip-flop aqui, né? Ligar esse aqui, vamos lá, seria o clock 4. Clock 0, clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, né? A gente podia. Então, esse LED aqui vai piscar com uma frequência, esse aqui vai piscar com metade da frequência, esse com 1/4 da frequência, esse com 1/8 dessa frequência aqui, né? Se for essa frequência aqui, é um 16 avos. Beleza? Bom. E qual é o limite, né? Qual é o maior valor que eu posso colocar de clock aqui? Porque perceba, esse circuito ele vai ter um limite. Qual é o maior valor de clock que eu posso colocar aqui nesse ponto? Para dividir, para fazer a divisão. Bom, o maior valor de clock é dado por essa equação aqui. Que equação é essa? É uma equação que leva em consideração o tempo de atraso. N é a quantidade de flip-flops e TA é o tempo de atraso. Lembre, o atraso é normal, isso é uma limitação do flip-flop. Só que eu preciso considerar ele. Se ele tiver um atraso muito grande, ele vai influenciar nessa frequência máxima. Porque a depender da quantidade de flip-flops que eu tiver conectado, e a depender desse atraso, pode ser que aconteça uma coisa, que é, esses atrasos eles vão se acumulando, até que chega num ponto que acontece esse problema aqui, ó. Você perde o sincronismo. E aí, chega num ponto onde algum dos flip-flops não vai conseguir receber uma borda no momento correto. E, consequentemente, ele não vai perder o sincronismo em relação aos outros, né? Apesar desse contador ser um contador assíncrono, mas ele funciona como um divisor de frequência. E aí, essa frequência aqui não vai ser um múltiplo dessa frequência aqui, né? Que é um múltiplo dessa frequência aqui, e assim por diante, né? Elas perdem essa multiplicidade. Bom, em contadores síncronos, a gente já tinha falado, a fonte de clock é o mesmo sinal. Todos os flip-flops utilizam o mesmo clock, né? No fim das contas, a gente vai estar sempre tentando descobrir o circuito combinacional que vai ser utilizado para calcular o próximo estado, para estimar o próximo estado, né? A gente sabe qual é o estado atual, e eu digo, o próximo estado é o estado atual mais 1.
no fim das contas, eu vou ter que estar projetando um circuito que vai permitir com que essa operação aconteça. Para que isso funcione, a gente tem esse nosso mantra, né? Que é uma proposta de metodologia para a concepção de máquina de estados simples. Nesse caso, são contadores. Por que é simples? Porque, nesse caso, a gente só tem o clock como entrada. Vocês vão perceber, daqui a 2 aulas, se não me engano, que as máquinas de estados complexas, as mais completas, elas, além do clock, têm uma entrada externa. Aqui a gente está se atendo só às máquinas de estados simples que utilizam só o clock como entrada do seu circuito. Então, qual é a primeira coisa que tem que fazer quando a gente está fazendo concebendo um contador ou gerador de sequência? Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o número e o tipo de flip-flops. Aí, como é que a gente faz isso? Bom, para definir o número de flip-flops, basta a gente saber quantos estados a gente quer representar, né? Uma vez que a gente sabe quantos estados a gente quer representar, a gente consegue definir qual é a quantidade de flip-flops que vai ser necessária. E o tipo? Aí o tipo já são outros 500. O tipo é uma balança, né? A gente precisa ponderar. O que é que a gente quer fazer? A gente quer ter mais trabalho no combinacional ou quer ter mais trabalho no flip-flop, na memória? Como assim, professor? A gente não sempre quer o mais fácil, não. Nesse caso em particular, a gente tem se a gente quer facilitar uma coisa, a gente vai complicar a outra. Se a gente quiser complicar, assim, independente o lado que a gente quiser facilitar, o outro lado vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu normalmente prefiro complicar a memória e facilitar o combinacional. Aí você diz, por quê? Porque complicar a memória é simplesmente mudar o tipo do flip-flop, do tipo D para o tipo JK, que é um mais complexo. O tipo JK, ele depende de 2 entradas, o tipo D só depende de uma, né? Aí você diz, então por que o senhor quer complicar o flip-flop? Porque, no fim das contas, complicar o flip-flop quer dizer mudar o que nós chamamos de tabela de transição. A gente vai ver na verdade, tabela de excitação. A gente vai ver porque é o passo 4 desse nosso mantra. Bom, mas uma vez que a gente definiu isso aí, a gente vai voltar e desenhar o nosso diagrama de estados. Quando a gente desenha o nosso diagrama de estados, a gente sabe de onde ele vai e de onde ele vem e para onde ele vai, né? O estado, a estrutura normal do nosso contador. Esse é o passo 2. No passo 3, a gente vai estabelecer o diagrama de transições. O que é estabelecer o diagrama de transições? É saber as condições necessárias para ele sair do estado atual e ir para o estado futuro. Em máquina de estados, a gente não fala de estado passado. A gente sempre fala do estado atual para o estado futuro, né? Lembra, a gente sempre está tentando ir para frente, do estado atual para o estado futuro. Uma vez que a gente define esse nosso diagrama de transições, a gente vai estabelecer a tabela de excitação do flip-flop. A tabela de excitação do flip-flop é uma tabela particular de cada flip-flop. Professor, qual é a complicação nessa daí? Nenhuma. É uma tabela. Ah, professor, eu preciso construir essa tabela. Essa tabela é uma tabela. É aquela tabelinha decorada que a gente já lembra. Se for flip-flop D, entrou 0, sai 0. Entrou 1, sai 1. Essa é a tabela de excitação do flip-flop tipo D. Se for JK, entrou 0 e 0, faz uma coisa. Entrou 0 e 1, faz outra. Entrou 1 e 0, faz outra. Entrou 1 e 1, faz outra. Pronto. Então, é mais ou menos isso aí. O passo 5 é, para cada estado, definir as expressões das entradas dos flip-flops. Pronto. É nesse ponto que a gente vai começar a projetar o circuito combinacional. Depois que a gente souber as expressões da entrada de cada flip-flop, aí a gente vai pegar e vai simplificar essas expressões. Aí você diz, pô, esse negócio é parecido com algo que a gente já viu. Não é parecido, não. É igual. Toda aquela parte que vocês aprenderam em circuito combinacional, de projeto de circuito combinacional, onde você projeta um circuito,
pega as expressões, pega o circuito, aplica mapa de Carnot para tentar simplificar o circuito. Você vai repetir aí. Depois que você simplificou no passo 6 o circuito, você vai implementar o diagrama elétrico, né? Você vai fazer o desenho da coisa completa. Vamos ver um exemplo para poder a gente entender a coisa melhor? Bom, esse contador é um contador síncrono de módulo 2 elevado a n. Projete um contador binário crescente que tenha módulo 8, utilizando 3 flip-flops do tipo JK sensíveis à subida. Simples assim. Projeta um contador binário. Se é binário, a gente já sabe, né? 0, 1, 2, 3. Que tenha módulo 8. O que é isso? Ele vai ter 8 estados. 0 até 7. Quando chegar em 7, o que ele tem que fazer? Se é um contador, se é binário, ele vai ser esse contador aí, bonitinho. Quando chegar em 7, ele tem que voltar para o 0. Quando ele chegar no último estado da sequência, ele tem que voltar para o primeiro estado da sequência. O contador, ele é sempre cíclico, né? Sempre cíclico. Ele pode ser auto-iniciante ou bloqueante, a depender, esse projeto aí, você é quem vai escolher como é que você vai resolver isso aí, né? Eu normalmente recomendo que ele seja sempre auto-iniciante, né? Para que você não fique com um estado travado. A gente vai ver isso aí nesse exemplo. Perceba, nessa estrutura geral aqui do nosso exemplo, que aqui a gente já está fixado, né? Essa parte aqui já está bem definida. Flip-flop JK. Já está definido. O que é que a gente quer descobrir para que esse circuito funcione como um contador binário crescente de módulo 8? O que a gente precisa descobrir é isso aqui. O que é que vai ter aqui dentro? Esse A2 aqui, ó, vai vir para cá. Esse A1 aqui vai vir para cá. Esse A0 aqui vai vir para cá. Em um momento, ele vai ser estado atual. Em outro momento, ele vai ser o estado atual mais um, estado futuro. Certo? O relógio é o mesmo para todos os flip-flops, já que ele é um contador síncrono, né? E é isso que vocês precisam fazer, projetar isso aí. Primeira coisa do nosso mantra, né? Primeira coisa do nosso mantra. O que é que a gente precisava saber lá no nosso mantra, no nosso passo 1? Definir o quê? Vamos voltar lá. O número e o tipo dos flip-flops. Isso aí já foi definido para a gente, né? Contador binário crescente, módulo 8. Se é módulo 8, 3 flip-flops, né? E sensível à borda de subida, e aí ele diz que é do tipo JK. Então, o passo 1 já está cumprido aqui. Não é anunciado, você não precisou nem pensar. Flip-flop JK 3. Passo 2, estabelecer o diagrama de estados. Vamos lá, diagrama de estados. Está aqui, ó. Crescente de módulo 8. Quando ele diz ele é crescente e tem módulo 8, ele está querendo dizer isso aqui, ó. Ele começa no 0, vai para o 1, depois para o 2, depois para o 3, até chegar no 7. Mas não é módulo 8, não era para ir até o 8, não? Não. Módulo representa a quantidade de estados que você tem no ciclo de contagem, né? O módulo pode ser máximo, que é a maior quantidade de estados que aquela quantidade de flip-flops pode assumir. Nesse caso aqui, a gente não tem estados que estão fora desse ciclo de contagem. A gente está contando todos os estados possíveis, porque ele está indo de 0 e está chegando em 7. 3 flip-flops. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então, aqui não tem mais nenhum estado que fica fora. Diagrama de funcionalidade, quer dizer, diagrama de estados é esse aqui. Depois do diagrama de estados, que é o passo 2, vem o passo 3, que é o quê? A nossa tabela de transições. Pronto, a tabela de transições é a grande novidade, né, dessa parte que a gente está estudando. A tabela de transições, ela vai dizer, se por um acaso eu estiver nesse estado, qual é o próximo estado que eu tenho que ir?
Se por um acaso eu estiver nesse estado, qual é o próximo estado que eu tenho que ir? E que condições eu preciso para sair desse estado e ir para um próximo? A tabela de transições é isso. Então, como é que funciona? Perceba, a gente só avalia estado atual e próximo estado. Então, se eu estiver no estado 0, qual é o próximo estado que eu tenho que ir? O que é estar no estado 0? Estar no estado 0 quer dizer, dentro dos flip-flops, vai estar armazenado o valor correspondente ao estado 0. Então, aqui eu tenho o valor 0, 0, 0, que é o que corresponde ao estado 0. Estado 0. Aqui é o meu E0. Qual é o próximo estado a partir do estado 0? Bom, o próximo estado a partir do estado 0 é o estado 1. É o estado onde, dentro do flip-flop, vai estar armazenado 0, 0, 1. Beleza. E se eu estiver no estado 0, 0, 1, qual é o próximo estado a partir desse? É o estado 0, 1, 0, que é o estado 2. Se eu estiver no estado 2, qual é o próximo estado? É o estado 3, 0, 1, 1. E assim por diante, até eu chegar no último estado. Se eu estiver no estado 1, 1, 1, que é o estado 7, qual é o próximo estado? Aí é quando ele volta para o início. É o estado 0, 0, 0, que é esse estado 0. Se eu estiver no estado 7, o próximo estado é o estado 0. Pronto. Isso aqui corresponde à nossa tabela de transições de um estado para o outro. Agora, percebam que, para que isso ocorra, eu preciso alterar o conteúdo da entrada do flip-flop para que ele mude de um valor para outro. E aí é onde está a grande sacada. Se eu estou agora em 000 e eu quero ir para 001, o que é que eu tenho que fazer na entrada de cada flip-flop para que isso aconteça? Bom, se eu estou no flip-flop 2 com 0 armazenado e no próximo estado eu quero armazenar 0, o que é que eu tenho que fazer? Se eu estou no flip-flop 1 e tenho 0 e eu quero armazenar 0, o que é que eu tenho que fazer? Se eu estou com 0 no flip-flop 0 a 0 e eu quero armazenar 1, o que é que eu tenho que fazer? Então, pronto. Eu coloco essas transições para cada flip-flop. O que são essas transições? É aqui, ó. É dizer que eu estava em 0 e eu quero armazenar 0. Eu estava em 0 e eu quero armazenar 0. Eu estava em 0 e eu quero armazenar 1. Você vai fazer isso para cada flip-flop. Perceba, não são 3 flip-flops, vão ter 3 transições. Para 3 transições, uma para cada flip-flop. Isso para cada linha. A linha representa estado atual, próximo estado. Pronto. Isso aí é a nossa tabela de transições. Uma vez que a gente sabe a tabela de transições, que corresponde à transição de um estado para o outro, a gente vai para o passo 4, não é isso? Passo 4. A tabela de excitação do flip-flop. Aí é aquela coisa. A depender da complexidade do flip-flop, você vai ter uma tabela de excitação diferente. Vamos para a tabela de excitação do flip-flop JK para vocês entenderem. Na tabela de excitação do flip-flop JK, é isso aqui que a gente vai ter. Ó, isso aqui foi o que a gente viu no slide anterior, é essa tabela. E aqui a gente vai ter a tabela de excitação de um flip-flop JK. O que é isso? Essa tabela de excitação vai me dizer quais são os valores que eu preciso colocar em J e em K para que eu atualize o conteúdo do flip-flop de acordo com a transição que ele precisa ter. Se ele estava em 0 e eu quero armazenar 0, qual é o valor que tem que ter em J, qual é o valor que tem que ter em K? Se eu estava em 0 e quero armazenar 1, qual é o valor que tem que ter em J, qual é o valor que tem que ter em K? E aí a gente só precisa lembrar da tabela do nosso flip-flop JK, para poder construir essa tabela aqui. Ah, professor, eu não quero decorar, não, eu quero saber. Bom, para saber como é que faz essa tabela, porque no fim das contas vocês vão perceber que isso aqui é fixo, isso não muda.
Então, uma vez que você escolhe o flip-flop que você vai utilizar, é só vir aqui, pegar essa tabela do jeito que está e dizer, eu vou usar essa tabela aqui, e pronto. Mas e se eu não quiser decorar? Se eu quiser simplesmente construir na hora? É só lembrar. Eu tenho J e eu tenho K. Aqui eu tenho o quê? JK pode ser 00, 01, 10 e 11. Quando eu coloco 0 e 0, o que é que vai acontecer com o meu Q? Ele não muda. Quando eu coloco 0 e 1, o que é que vai acontecer? Quando eu coloco 0 e 1 no meu JK, eu vou estar armazenando 0. Quando eu coloco 1 e 0 no meu JK, o que é que vai acontecer? Eu vou estar armazenando 1. Quando eu coloco 1 e 1 no meu JK, o que é que eu vou estar fazendo? Eu comuto. Pronto. Sabendo disso aqui, vamos construir essa tabela. Se eu tenho um 0 dentro do meu flip-flop e eu quero armazenar 0, que condições eu preciso aplicar na minha entrada para que eu saia de 0 e vá para 0? Bom, tem duas condições aqui, ó. Se já tinha 0 dentro do flip-flop e eu quero manter 0, eu posso aplicar tanto essa condição como essa condição. Nessa condição aqui, se eu tenho 0 e quero ficar em 0, eu posso botar 0 e 0 na entrada. E se eu tinha 0 e quero armazenar 0 dentro do flip-flop, eu posso colocar essa condição aqui. Em ambos os casos, o que é que eu tenho? Eu tenho J sempre 0 e K pode ser qualquer valor. Pode ser 0 ou pode ser 1. Se eu colocar 0 em J e K qualquer valor, 0 ou 1, eu vou sair de 0 e chegar em 0. Por isso que é isso que acontece aqui, ó. Por isso que está J0 e KX. X quer dizer qualquer valor. Pode ser 0 ou pode ser 1. Certo? Beleza. Se eu tenho 0 e quero ir para 1, aí acontece a outra situação. Eu estou em 0 e quero ir para 1. Se eu quiser armazenar 1 na minha saída, eu coloco 1 no meu J e 0 no meu K. Se por um acaso eu tinha 0 lá e eu comutar, eu também vou sair de 0 para 1, né? Se essa situação acontecer, também vai servir, porque eu tinha 0 lá dentro e eu quero ir para 1. Isso aqui é uma comutação, né? Então, isso aqui também me serve. Então, se eu pegar essa condição ou essa condição, ambas vão me servir. Em ambos os casos, J tem que ser 1 e K pode ser qualquer um, pode ser 0, 1. Então, aqui, ó, J1 e KX. Pronto. Levando em consideração essa coisinha que a gente fez, a gente consegue construir essa tabela. E aí vocês percebam, né? 0 para 0 é J0, KX. 0 para 1 é J1, KX. 1 para 0 é JX, K1. 1 para 1 é JX, K0. Sabendo dessa tabela, aí agora a gente vai para a nossa substituição. O que é a nossa substituição? Na tabela de na tabela de transição, que é essa tabela aqui, ó, levando em consideração cada estado, o que é que eu preciso fazer? Se eu tenho armazenado isso aqui no flip-flop e eu quero atualizar o flip-flop para o novo valor, eu preciso colocar nas entradas dele esse conjunto de valores. Se eu estou nesse estado e eu quero atualizar o flip-flop desse estado para o novo valor, o próximo estado, eu tenho que colocar essa condição nas entradas deles. E aí perceba que antes era só uma linha para cada uma coluna para cada flip-flop. Agora vão ser 2 colunas para cada flip-flop. Por quê? Porque no caso do flip-flop JK, eu vou ter J e K como entradas. Se fosse um flip-flop tipo D, qual é a diferença disso aqui tudo para um flip-flop tipo D? Ao invés de aqui ter 4 condições, eu só ia ter 2 no flip-flop tipo D. E ao invés de aqui eu ter 6 colunas, eu só ia ter 3. Porque o flip-flop tipo D só tem uma entrada. Certo? Então, ó,
Para que eu saia dessa condição 0, 0, 0 e vá para a condição 0, 0, 1, que é do estado 0 para o estado 1, eu preciso ter na entrada do flip-flop JK0, naquele circuito, eu preciso ter na entrada dele isso aqui, esses valores. Que valores são esses? 0 e x, 0 e x, 1 e x. Aí, ó, lembra que eu falei que a saída de um é a entrada do outro, né? A saída do circuito combinacional é a entrada do circuito sequencial, é a entrada da memória, não é? Se o circuito combinacional está gerando uma saída, né, que é o que a gente quer, a gente não quer descobrir o circuito combinacional, no fim das contas, a gente não quer descobrir aquela caixinha que tem um circuito combinacional. Para o circuito combinacional, a saída dele vai ser a entrada do circuito sequencial. A saída que a gente está falando vão ser essas colunas aqui, ó. Essas colunas. Então, cada uma dessas colunas é uma saída. É a saída do circuito combinacional que vai para a entrada do circuito sequencial. Se cada uma dessas colunas é uma saída, cada uma dessas colunas vai ter um circuito. E como é que a gente vai obter esse circuito? Bom e velho mapa de Carnot. Pronto. A gente, a partir de agora, já tem como obter as expressões simplificadas de cada uma das saídas do nosso circuito combinacional, que vai se transformar em uma entrada do nosso circuito sequencial. Então, ó, na coluna J2, qual é o valor, qual é a combinação, qual é o circuito que eu vou ter que colocar para a entrada do flip-flop 2, né? Para a entrada J do flip-flop 2. Aí eu vou ter que fazer essa combinação aqui, ó. A1, AND, A0. E aí, quem são as entradas, ó? Quem são as entradas no meu circuito? Aqui são entradas. Aqui são saídas. Então, aqui, ó, saídas. Aqui, entradas. As entradas do meu circuito combinacional, do meu circuito sequencial, e aqui, quer dizer, as entradas do meu, isso aqui é a entrada do meu circuito sequencial, isso aqui é a saída do meu circuito combinacional. Então, ó, em J2, A1 AND A0, é só pegar aquela coluna J2 e colocar aqui no nosso mapa de Carnot. Agora, K2, é só pegar a coluna K2 e colocar no mapa. Aqui, ó, lembra, o X pode assumir qualquer valor, você escolhe quando você bota no mapa de Carnot. Se eu quiser montar um grupo aqui, ó, eu tenho esse aqui é 1, é obrigatoriamente 1. Para montar o maior grupo com 1s possíveis, o que foi que eu fiz? Eu escolhi esse X aqui ser 0, esse X ser 0, esse X ser 0, e escolhi esse X aqui ser 1. Porque se eu fizer isso, eu consigo pegar esse grupo aqui, ó. E aí, que grupo é esse aqui? É A1 AND A0. Ele não depende de A2. Por quê? Porque ele está tanto em A2 barra quanto em A2. Esse grupo aqui é A1 AND A0. A mesma coisa para isso aqui, ó. Escolhi aqui C0, escolhi aqui C0, escolhi aqui C0, escolhi aqui C1. Aqui, ó, escolhi C1, escolhi C1, escolhi 0, escolhi 0. Aqui do mesmo jeito, 0, 0, 1 e 1. Monta um grupo aqui com 4, monta um grupo aqui com 4. Aqui, ó, do mesmo jeito. Pega aqui assim, ó, esse grupo aqui, ó. Esse grupo, aqui, ó, 4. Na verdade, melhor, né? Se eu juntar tudinho aqui, eu digo que isso é 1, que isso é 1, que isso é 1, que isso é 1. Ele não depende de variável nenhuma. Aqui, digo que é 1, que é 1, que é 1, que é 1. Pego tudinho. Ele não depende de variável nenhuma. Então, ó, J0, K0, deixa ligado direto em 1. J1, K1, depende só de A0, da saída do flip-flop A. J2, K2 é uma porta AND de A0 com A1, de A0 com A1. Então, o mesmo valor que a mesma saída que a gente está pegando aqui, que a gente está gerando para J2, a gente liga em K2. É a mesma saída. Pronto, uma vez que a gente sabe as expressões, é só montar o circuito. Tá lá, esse é o circuito para implementar aquele contadorzinho que a gente viu. Então tá aqui, ó, A2, A1, A0. As entradas de A0, ó, isso aqui, ó, aquele quadradinho lá
que é o circuito combinacional. Aí aqui a gente tem, ó, 1, tá ligado em 1, direto, J0K0, J1K1 está ligado, J1K1 está ligado na saída de A0, J2K2 é um end de A0 com A1, de acordo com aquelas expressões. Então, pronto, ó, esse circuito aqui, esse quadrado aqui representa o circuito combinacional. As saídas do circuito combinacional vão ser as entradas do meu circuito sequencial, né? Isso aqui é o circuito sequencial e isso aqui é a nossa saída. Se você montar esse circuito, é isso aqui que a gente vai observar. A gente vai observar aqui, ó, A0, A1, A2, e aí, ó, qual é o primeiro valor? 0, não, aqui é o relógio. 0, 0, 0. Aqui, que valor é esse aqui, ó? A gente tá vendo aqui um valor. Que valor é esse aqui, ó? 0, 0, 1. Aqui, no segundo pulso de clock, que valor a gente tá vendo? 0, 1, 0. Aqui, no terceiro pulso de clock, é que a gente tá vendo? 0, 1, 1. Aqui, 1, 0, 0. Aqui, 1, 0, 1. Aqui, no sexto pulso de clock, 0, não, 1, 1, 0, cadê? 1, 1, 0. Aqui, 1, 1, 1. Aqui, 0, 0, 0. E aí, se vocês observarem, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 0 de novo. Então, se você começar a alimentar, botar um clock aqui, esse flip-flop, essa estrutura aqui vai ficar ciclicamente gerando essa sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Percebam, olha a simplicidade do circuito combinacional. É basicamente uma porta lógica. Dica preciosa. Repitam esse problema escolhendo, ao invés de um flip-flop JK, um flip-flop tipo D. Só trocar. Você repete a mesma coisa do problema, só que ao invés de um flip-flop JK, usa um flip-flop tipo D. Aí vocês vão ver que esse circuito, que antes era só uma porta lógica, ele vai ficar levemente mais complexo. Também não vai ser um negócio assim, não, levemente mais complexo. Certo? Bom, tem aí duas propostas, né, de exercício. Já tem aqui, né, a história de repita o problema, só que ao invés de usar um flip-flop JK, usa um flip-flop tipo D. E aqui tem outra, né? Expanda o problema. Ao invés de fazer com 3 flip-flops, faça com 4 flip-flops, ou seja, faça ele contar de 0 a 15. Certo? Isso aqui são... Na próxima aula, eu vou discutir esses resultados aqui com vocês. Sugiro, façam isso aqui. Vou botar esse slide lá no Siga. Eu acho que eu tinha prometido outro e não botei, não foi? Se não o fiz, irei fazê-lo. Mas esse aqui eu já vou deixar prontinho, porque aí vocês podem ver na próxima aula como é que é a solução dessa implementação. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Vou tentar fazer mais algumas implementações para vocês verem uma coisinha dessa funcionando, né? E ver como é que é o negócio no mundo real, né? Considerando essas dificuldades que existem na hora de implementar um circuito completo, né? Um circuito físico mesmo. Beleza? Bom, acho que amanhã o professor Raimundo vai estar com vocês na hora da apresentação. E aí, vou tentar ver se eu chego na apresentação também para a gente discutir mais coisas a respeito do projeto. Qualquer coisa, novamente, não se acanhe, pode entrar em contato, né? Essa disciplina, ela é importante que não fique assim com pontas soltas, não é só para a questão do projeto de vocês, né? É para que vocês consigam se dar bem na próxima disciplina, né? Arquitetura de sistemas digitais, que também é uma disciplina que depende diretamente de
circuitos lógicos, né? Em arquitetura de sistemas digitais, vocês vão expandir um pouco mais essa parte de implementação de hardware, né? Então, qualquer coisa, estou por aqui, espero vê-los amanhã, certo? Abraço e bom